Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo elas crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade e da perfeição, que não começou nesta encarnação. Não. Esta é só mais uma das inúmeras encarnações que nós tivemos, e a cada uma nós subimos um degrau nessa escada. Então, como ainda estamos a caminho, nós temos defeitos, nós temos vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração como bons jardineiros, porque são erva daninha. Mas tem alguns, como o orgulho, o egoísmo, que são muito enraizados e temos dificuldade de arrancá-los. Então, vamos enterrá-los bem fundo para que nos prejudiquem o mínimo possível. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Vamos fazer um pequeno parênteses para esclarecer a respeito das curas que Jesus fez. Jesus foi um espírito puro, é um espírito puro, já passou pela categoria dos espíritos imperfeitos, dos bons espíritos, e como espírito puro, ele tem um conhecimento muito acima do nosso a respeito da manipulação das energias, coisa que nós fazemos nos centros espíritas quando damos um passe em alguém. Quando nós damos um passe em alguém, nós unimos a nossa energia, a energia dos espíritos, para que aquela pessoa tenha uma melhora. Mas essa melhora só vai acontecer quando esta pessoa estiver em condições de receber este auxílio, porque todos nós somos devedores da justiça divina. E no caso da cura de Bartimeu, não só de Bartimeu, mas dos outros espíritos que foram colocados junto a Jesus para serem curados, é claro que são espíritos que já haviam quitado sua dívida para com a justiça divina, então estavam em condições de serem utilizados por Jesus nas curas para mostrar que nós também poderemos fazer isso no futuro. Basta lembrar que ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis milagres. E como a nossa fé ainda é menor que a de um grão de mostarda, não conseguimos fazer milagres, porque também não conseguimos aí perceber se alguém que se aproxima de nós pedindo uma oração, um auxílio, está em condições de ser auxiliado se já está quites com a justiça divina. Então, vamos voltar à história de Bartimeu. Marcos disse: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a ter com Jesus. Para receber a bênção da divina aproximação, Bartimeu lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Que símbolo é esse da capa? Pois é. As pessoas, os seres humanos, exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos dos reis, ricos, ornamentados, poderosos, e manto dos mendigos, que muitas vezes é um andrajo. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santo. Raros são os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Claro que a gente alega que a luta humana permanece repleta de requisições variadas e que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente se aproximar de Jesus, tem que fazer como Bartimeu. Para receber os benefícios duradouros, tem que lançar fora de si, ou temos que lançar fora de nós, a capa do mundo transitório e apresentar-nos ao Senhor, tal qual somos,
sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou da exagerada noção de sofrimento. É importante a gente refletir que, hoje em dia, todos nós somos apresentados por aquilo que nós cursamos. É normal, principalmente dentro da doutrina espírita, quando se apresenta um palestrante, coloca doutor disso, mestrado naquilo, naquilo outro, e nunca ninguém é apresentado simplesmente como um trabalhador do Mestre Jesus. São as capas que são utilizadas por nós, e não só na doutrina espírita. Vamos analisar nos outros segmentos religiosos. Quanto maior o histórico, mais poderoso, mais melhor é percebido aquela pessoa. Mas, infelizmente, a verdadeira capa, que é da capa da caridade, poucos conseguem colocá-la sobre os ombros. E por que isso? Porque, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo de aparência, e quando nós chegamos, nos aproximamos de Jesus e dos bons espíritos, não adianta nós querermos enganá-los, não. Eles, com a sua visão espiritual, conseguem perceber todos os nossos defeitos e todas as nossas virtudes. E é claro que a grande maioria de nós ainda tem muito mais defeitos do que virtudes. Basta nos olharmos no espelho. Basta fazer aquilo que, na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, o Espírito Santo Agostinho dizia que toda noite passava em revista os acontecimentos do dia, as coisas positivas e as coisas negativas que fez. E fazia uma programação e se esforçava muito no dia seguinte para ser melhor do que foi no dia anterior. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, e normalmente nós nos aproximamos para pedir alguma coisa, normalmente as nossas exigências são descabidas, não são? E as nossas alegações também. Então, está na hora de todos nós despirmos a nossa capa mundana e tentarmos colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus. Só assim poderemos continuar subindo na escada em direção à felicidade, em direção à perfeição. É importante lembrar, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na espiritualidade. E se desempenharmos bem tudo aquilo com que nós nos comprometemos, com certeza voltaremos à pátria espiritual numa situação melhor do que lá saímos. Então, é importante nos lembrarmos que as capas do mundo são transitórias. A verdadeira capa é a capa da evolução espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu desejo para você uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.